os relatos de quem ficou obcecado por pornografia. Não conseguia parar de assistir uma matéria da BBC News Brasil, e é um rapaz de 30 anos de idade. Ele começou, e isso é bem interessante, tá? Com relação ao cérebro humano, né? A pessoa ela começa, às vezes, de uma curiosidade, a curiosidade se intensifica e vai virando uma espécie de parafilia, vai virando uma espécie de problema sério para você contornar, e pode chegar num ponto como o vício em droga, que a pessoa fica viciada em conteúdo pornográfico, e é o caso desse rapaz. Ele falou, eu não queria nem jogar futebol, só queria estar dentro de casa, mas havia a culpa e a vergonha que vieram com isso, e não importa o que eu tentasse fazer, não conseguia parar de assistir. Foi quando eu soube que havia algo acontecendo. E eu acho esse um relato interessantíssimo. A maior parte das pesquisas no Google, a maior parte das pesquisas de todas as plataformas é de conteúdo sexual, é de conteúdo adulto, e é um caminho, Adriles, que se você não se organizar, você perde a mão. Se organizar, né? Eu acho que pornografia, na verdade, você tem que evitar. Você tem que evitar Não, é porque todo mundo já viu também. É bobagem falar que não viu. Mas você não pode deixar o negócio andar desse jeito, senão você vai para o ostracismo mesmo, né? Você fica preso em casa. O Gabriel Garcia Marques tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o sexo é um consolo para aqueles a quem o amor não toca. Todo mundo quer amar, todo mundo acha que o desejo deve ser uma ponte para o amor. Mas às vezes a gente não se encanta, não se apaixona, e pior, não é todo mundo que tem uma liberdade sexual. Liberdade sexual, quem tem um Marco Antônio, que é bonito, rico, poderoso, maravilhoso, e eventualmente pode usufruir dessa liberdade sexual. Às vezes nem possibilidades sexuais a pessoa tem. E a pornografia é um consolo, mas é um consolo muito complicado, porque você prescinde das relações humanas, você prescinde de poder conquistar uma mulher, às vezes o tempo que você tem de trabalho sufoca exatamente a sua libido, então você usa a pornografia como uma válvula de escape, só que essa válvula de escape, se realmente muito mal utilizada, pode transformar a sua vida numa presa de um desejo que não é satisfeito por fora e se satisfaz por dentro, e cria exatamente uma melancolia, um estado de depressão, um estado de letargia social humana muito grande. Você fica sem alma se você vira escravo da pornografia. Não acho que todo mundo que já consumiu ou consome pornografia vai virar escravo da pornografia, mas é um perigo muito grande, porque o conteúdo pornográfico, como o próprio nome já diz, ele não é erótico. Eros, que significa uma libido maior, mais profunda, de conjunção, não só de carne, mas de alma com a pessoa que você deseja e, em última instância, vai amar. Porno é exatamente a utilização do corpo do outro para fins do seu próprio desejo. O desejo é sempre complicado e lúbrico, mas o desejo é sempre ponte para o amor. Se, eventualmente, você cria uma preguiça ou um desencanto ou um desleixo em cima da sua procura profícua por um amor, por um afeto legítimo que une sexualidade e afetividade e paixão e amor, quer seja por traumas pessoais, quer seja por impossibilidade, às vezes, de conquistar uma pessoa que você queira, quer seja exatamente pela dificuldade de falha de comunicação que tem entre as pessoas, sobretudo hoje em dia, que todo mundo está muito mais focado no trabalho, nas ambições pessoais, do que na construção do principal trabalho, que é a construção de elos afetivos com quem interessa. Você se transforma e tende a se transformar. A gente vive em São Paulo, que é uma cidade de 11 milhões de pessoas, metade solitária, que vive sozinho, uma pessoa solitária que fica cultivando exatamente a masturbação, no sentido mais amplo do termo, do seu próprio desejo. E você se torna uma pessoa vazia, depressiva, uma pessoa melancólica, uma pessoa preguiçosa. É aquilo que é a palavra que eu acho que é fascinante no cristianismo, nos pecados capitais, que foi mal traduzido para preguiça, que é assídia. A falta de contato com uma transcendência, e a falta de contato com uma transcendência, não estou falando só no sentido religioso, com o outro. Você só se completa pelo outro. É difícil, é duro, é complicado, quer seja você solteiro, namorado, casado, mas é a única coisa que existe na vida. Se você lança mão, você abre mão, aliás, da possibilidade de relações reais e se transforma num consumidor assíduo de pornografia, e a pornografia é simplesmente um sintoma desse narcisismo, dessa solidão moderna,
você se transforma exatamente na sombra de si mesmo e você tem que buscar inexoravelmente uma ajuda. E eu acho importante separar uma coisa da outra, né? Porque pornografia não tem a ver com o sentimento que você nutre por uma mulher que você acabou de conhecer, ou vice-versa, né? É um vício mesmo, é um jogo que você faz para ganhar dopamina. A recompensa desse jogo no final é dopamina numa escala absurda. E daí você vai se acostumando com aquele padrão básico. Daí você vai caminhando para as historinhas. Depois das historinhas, você vai caminhando. Aí você entra no reino, Duda. No reino das bizarrices. E aí você está com um problema sério. Porque, né, até aquilo que você vê na prática, no dia a dia, a pessoa que está na tua frente, já não te dá mais o prazer que a pornografia te dá se você está viciado desse jeito. Tem um livro, Marco Antônio, é um livro muito bom, é um livro do Ben Shapiro, que se chama Geração Pornô. É um ótimo livro. E ele fala, tem um capítulo que ele fala justamente, ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre como a gente vive num mundo extremamente sexualizado. Tudo no mundo hoje é extremamente sexualizado. A literatura de hoje em dia é sexualizada, os filmes são sexualizados, a música, então, é extremamente sexualizada. Até o governo, os programas do governo dão uma atenção gigantesca para falar sobre sexo e sobre sexualidade. Então, isso se tornou um mercado, né? O sexo se tornou um mercado e um dos maiores mercados que a gente tem hoje em dia, talvez o maior mercado que a gente tem hoje em dia. Então, é um livro que ele trata de todos esses aspectos e chega um momento em que ele fala sobre a pornografia. E ele traz um dado interessante nesse livro, onde ele diz que coisa de 80% para mais dos homens e mulheres que estão presos por crimes sexuais, estupro, assédio, qualquer coisa assim, são pessoas que têm histórico de consumo exacerbado de pornografia. E dessa galera, uma porcentagem altíssima tem o hábito de consumo de pornografia violenta. Inclusive, existe um estudo não é um estudo, é uma entrevista que foi feita, se eu não me engano, com o Ted Bundy. É um desses psicopatas americanos, eu acho que é o Ted Bundy, mas salvo engano, tá? Pode ser que seja outro. Em que ele fala que, na verdade, ele cresceu num background agradável, ele teve uma família estável, ele não tinha nenhum grande trauma na vida dele, que ele começou a cogitar, por exemplo, de cometer os crimes que ele cometeu, que ele foi preso após cometer uma série de estupros, justamente depois que ele começou a consumir pornografia. Começa com uma pornografia normal, depois vai subindo para pornografia violenta, depois vai subindo para umas coisas mais estranhas, e aí chega uma hora que, dependendo da pessoa, ela acaba passando para a prática. Então, por isso que existe até essa relação. Se você for ver, a gente vive num mundo onde, hoje em dia, 2024, pouquíssimas pessoas têm interesse em se casar, em seguir um casamento, uma vida com um relacionamento sério. Poucas pessoas pensam, o meu objetivo de vida é construir uma família. E a maioria das pessoas vive numa luxúria absurda, aquela coisa louca, e a gente cai naquilo que eu falei. O mercado sexual virou o maior mercado que a gente tem hoje em dia. E isso, se você parar para olhar de forma mais profunda, está relacionado com diversos outros temas. Legalização de aborto, por exemplo. Quando o Trump se elegeu nos Estados Unidos, e ele se elegeu, entre uma das promessas dele, era de você dificultar ao máximo o aborto. Ele se elegeu com essa promessa. Quando ele se elegeu, grupos de mulheres feministas começaram a dizer que iam parar de se relacionar sexualmente com homens, porque se elas engravidassem, elas não iam poder abortar. Então, olha como é uma coisa que ela vai se expandindo e ela está relacionada com diversas áreas. Áreas que a gente acha que são discussões meramente políticas, com legalização do aborto, por exemplo. Quando você vai nessas manifestações, vamos citar o exemplo da parada gay, né? Da parada LGBTQIAPN2+. O que mais tem é distribuição de pirulito com formato de órgão sexual, é gente cometendo ato obsceno no meio da rua, sabe? Então,
se tornou algo extremamente politizado, porque existe uma estratégia de sexualização de absolutamente todo o ambiente ao nosso redor, e essa sexualização absurda, unida com a desvalorização de... A gente sempre fala que a gente defende a família tradicional, né? Essa sexualização absurda, unida com a estratégia de deterioração dessa família tradicional, derruba a humanidade num niilismo sem fim, e a gente vive uma existência sem sentido. Então, parece uma bobeira falar sobre esse tipo de coisa, parece que não é uma pauta tão importante assim, mas ela acaba desaguando justamente nas pautas políticas que a gente tanto se esforça para tratar aqui no programa, porque tá tudo muito bem relacionado. A esquerda, com a sua revolução sexual, faz um estrago muito grande na sociedade. E ainda tem... Cogos, eu não vi, Adriles. Oi? Não, eu estava concordando com tudo que a Duda estava só no finalzinho da Revolução Sexual, mas vai lá, Cogos, depois eu quebro o pau, Duda. Não, eu queria Cogos, porque a gente fala sobre isso, né? E tem uma denúncia recente que, inclusive, o Gustavo Gayer fez. Eu nem ia colocar na pauta para não misturar, mas exibição de vídeo com conteúdo explícito em sala de aula, daí você vê a molecada dando risada, achando bizarro, não entendendo direito o que está acontecendo. Mas, Cogos, existe aqui uma importância de você ter controle sobre isso, né? E isso acontece com tudo. Com comida, com pornografia, quer dizer... Veja, eu acho que... E eu posso falar que... Fazer um relato honesto, né? Quando eu era adolescente adorava ver Playboy. Para mim, a Playboy era um negócio assim de outro mundo. Fala, nossa, que legal, né? Pô, sabe? E era na época da feiticeira, da tiazinha, né? Quando começou, assim, para mim, assim, foi... Elas marcaram a minha adolescência, digamos assim. Mas, Cogos, eu queria te ouvir... Porque todo vício faz mal. Agora, eu vou te falar uma coisa. É impressionante o número de homens que não se relacionam mais sexualmente com mulheres por conta desse vício em pornografia. Pois é, isso aí é toda essa espiral de degeneração da sociedade que começa, Marco Antônio. Aí eu vou fazer a minha crítica narcocapitalista. Quando o Estado tira do indivíduo a aventura de viver e de construir a sua sociedade com responsabilidade pelas coisas que realmente vão fazer efeito na civilização. O Estado nos tira a aventura de viver. O Estado nos tira a responsabilidade cívica pela defesa, pela proteção, pelos bens públicos, pelo bem comum. Então, o indivíduo ele fica completamente isolado da sua comunidade, ele cai num atomismo. Esse atomismo se reflete também na perda da comunhão com o próximo, no sentido de imbuir-se de um dever de fazer uma família, de perpetuar a sociedade, de transmitir os seus valores para uma família numerosa. Então ele perde o espírito sacrificial requerido para um relacionamento duradouro, para um casamento com a mulher. Mas, ao mesmo tempo, o Estado patrocina o seu vício, patrocina o seu hedonismo, a sua busca desenfreada por um prazer material, dizendo, você tem direitos, eu vou pagar para que você tenha coisas de graça. É o que o Estado faz. Então o Estado moderno ele cria indivíduos atomistas, individualistas e materialistas. Qual o resultado disso? A perda da propensão ao casamento, a construção de uma família. Dissociado da realidade, onde ele é amado por um harém de noivas imaginárias e não precisa ser virtuoso para isso. Ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele constrói o mundo na sua imaginação sem nenhuma relação com a realidade concreta. Então o homem ele perde o incentivo para ser virtuoso no momento em que ele se entrega à pornografia, a essa ilusão que ele cria para si próprio. Então a pornografia ela suga as energias construtivas, ela destrói a civilização e ela prende as pessoas numa gaiola de dopamina. Esse é o ponto. E aí acontece o quê? A morte da alma. O arcebispo Fulton Sheen, ele dizia o seguinte, a morte é definida teologicamente como uma separação entre o corpo e a alma. No momento em que você separa o sexo do amor matrimonial, você está fazendo uma separação entre a dimensão corporal do sexo
e a dimensão espiritual do sexo. Logo, você está flertando com a morte, disse o arcebispo Fulton Sheen. Isso vale para pornografia, isso vale para aquelas relações que Deus não gosta, que eu não posso falar aqui porque senão vão me acusar de preconceito. Isso vale para fornicação, enfim, vale para tudo aquilo que não é querido por Deus. E aí eu volto a reiterar, a única salvação da sociedade não é nem o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma condição necessária, mas não é suficiente. A condição crucial para a restauração da sociedade é a restauração do reinado social de Cristo. Por isso eu vou citar o Papa Pio XII, quando ele escreve a encíclica Sacra Virginitas. Ele escreve o seguinte: o homem ele tem sempre um conflito, por causa do pecado original, entre a alma e a carne. Não é que a carne é ruim, mas a carne precisa estar submetida às necessidades da alma. Mas quando o homem inverte essa relação, ele trabalha para a carne, não para a alma. Só que a carne é perecível, a alma é imortal. Então ele acaba trabalhando para aquilo que é perecível, para um imediatismo sem futuro. E esse é o resultado da pornografia. Esse é o resultado que gera a queda das civilizações. O historiador Roberto de Mattei, italiano, ele fala: quando da queda de Roma, os anos que precederam a queda de Roma eram anos de luxúria. Era uma sociedade entregue ao materialismo, à pederastia, e era uma sociedade voltada para o prazer imediato. Roma perde aquele impulso civilizacional que construiu a sua grandeza e é invadida por bárbaros. É isso que está acontecendo conosco. Vamos lá. Quando a Duda diz que, eventualmente, a sociedade hoje está muito sexualizada, eu discordo só por uma questão factual. A sociedade sempre teve sexualizada, muito sexualizada. Às vezes, em algum momento, ela está muito reprimida. Freud tinha razão. Freud não era um tarado. Freud dizia que a condição primeira do ser humano é a condição de reprodução, e essa sexualidade, em alguma medida reprimida, ela pode gerar o princípio da civilização. Um cara faz um prédio, o cara faz o Estado moderno, o cara faz a igreja, o cara constrói a religião, tudo isso exatamente sufocando essa coisa primitiva, instintiva e animalista que a gente tem, em nome de um bem maior do que a satisfação do próprio desejo. Agora, a pornografia é um sintoma, não é de uma sexualização total, é da falta de sexo. As pessoas têm preguiça de estabelecer um contato com o outro para construir uma relação harmônica que pode dar no namoro, no noivado, no casamento, ou numa noite, inclusive. Então, as pessoas têm cansaço, têm tédio existencial. Então, a questão tem uma depressão. Esse livro, Duda, que você fala, o Geração Pornô, eu gosto do Ben Shapiro, mas esse livro eu não gosto muito. Sabe por quê? Eu li esse livro e eu ficava excitado. Na minha faculdade não tem esse ambiente de permissividade que tem, assim, essa liberdade sexual. Eu acho que a revolução sexual foi boa no sentido de você ficar com quem você quiser, quando você bem entende, da maneira que você quiser. Não acho que é uma coisa deletéria. Ele provoca complicações que é você não querer. Não. Eu só queria. Não. Eu preciso entrar nesse ponto da sua fala. Porque é aí que a gente discorda. Só segura um pouquinho a Cruz. Tava tudo. Mas o ponto que eu acho, Adriles, que eu queria te ouvir é para ser assim. Oi? Fácil para todo mundo. Não é para ser assim, fácil para todo mundo. Isso não é uma coisa para mulher que pode ser igual ao homem. Sim, é complicado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que eu ia dizer agora, a revolução sexual foi boa no sentido de ter liberdade plena para você ficar com quem você quiser, da maneira que você quiser. Eu não fico, e nunca fiquei com todas as mulheres que eu quis. As mulheres, eventualmente, têm um problema mais grave, que o homem tem uma sexualidade mais incisiva. As mulheres têm uma sexualidade mais madura, que é mais acompanhada do sentido afetivo do termo. Só que a mulher engravida, ela escolhe melhor. O homem, se ele ficar com qualquer mulher, ele fica. Se ele ficar com qualquer mulher que ele se apaixonar, ele fica. Se ele vai casar, ele fica. Ou se ele não casar, ele também não fica. Então, você cria um problema disfuncional com essa liberdade total, absoluta e restrita, que as mulheres estão ficando cada vez mais sozinhas. Elas não estão conseguindo exatamente estabelecer um casamento. Você tem a questão do trabalho, que elas têm liberdade de trabalho, elas não conseguem conjugar isso com a vida sentimental, com a vida afetiva, com a vida no casamento, e às vezes não acham o marido, porque os caras têm a liberdade de ficar com quem eles quiserem, pelo menos os caras são mais bonitos, mais atraentes, aquilo que o Fernando Conrado chama de macho alfa, que fica com a maioria das mulheres. Grande parte dos homens não ficam com as mulheres que eles querem, tá aí eu e o Paulo Contes para provar isso. Então, assim, a liberdade em si
A liberdade em si promovida pela Revolução Sexual é necessária. Você não dá para você fazer casamento arranjado mais, você falar que o pai falar que a menina vai casar com quem ele quiser, você tem que obrigar a casar a pessoa até que a morte o separe, mesmo que seja o marido escroto, a mulher escrota. Agora, a liberdade, ela pressupõe responsabilidades socioafetivas, sexuais, que as pessoas muitas vezes não têm. E é a pornografia, para completar meu raciocínio, é exatamente o sintoma desse cansaço, dessa fadiga de buscar algo que às vezes você não consegue, que é sintoma da liberdade sexual que a gente tem. Aí a pornografia, o cara se locupleta na sua falta de sexo, na sua falta de amor, num vazio existencial. Quando, claro, ele fica viciado em pornografia. Não é todo mundo também que vira preso da pornografia,